Network não é algo que você chega para alguém pedindo alguma coisa, né? Quem vai te contratar para fazer pesquisa. Exato. Se você não sabe nada de pesquisa? Você primeiro mostra que é alguém de respeito, de valor. Foi assim que tudo começou pra mim. No momento eu atuo como Research Fellow em dermatologia em Nova York. O quanto você tá disposto a se dedicar pro seu sonho é complicado, mas é possível. Quantidade é importante, mas a qualidade também é essencial. Você precisa ter muito algo no seu currículo que stand out. Todo mundo é muito bom. Use pessoas, né, que você olha e admira como inspiração e não como comparação. Se você continuar fazendo isso todo dia, a chance de você chegar lá é muito alta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um episódio sensacional do MetaCast com ela mesma, Isadora Lapenda, que é uma grande amiga, colaboradora, mentora de USMLE, futura dermatologista nos Estados Unidos. E aqui no MetaCast, como vocês sabem, nós compartilhamos trajetórias, carreiras de sucesso. E a Isadora tem uma trajetória, uma carreira de muito sucesso e está construindo maior sucesso ainda. Então vocês vão aprender tudo sobre isso, a construção de uma aplicação forte para dermatologia nos Estados Unidos e muito mais. Isadora, que alegria te receber aqui. Muito obrigado. A gente acabou de se conhecer pessoalmente também pela primeira vez, depois de trabalhar anos juntos. Eu sou muito honrado por toda a sua parceria e fico muito feliz em te receber aqui hoje. Prazer é todo meu, doutor, de verdade. Você é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo. Muito obrigada pelo convite. Oh, que honra, muito obrigado. É um prazer todo meu. Antes da gente começar e eu fazer as perguntas para a Isadora, lembrem, pessoal, que o MetaCast, o que nós vamos discutir aqui, não está afiliado com as instituições que nós vamos mencionar. As opiniões são exclusivamente da Isadora e minhas. Não necessariamente refletem a opinião dessas instituições. A gente vai falar bastante sobre pesquisa também. Se você quer aprender a fazer pesquisa forte, com autonomia, entre na lista do Meta-Analysis Academy. Isadora, vamos começar com o seu momento atual de carreira. Conta pro pessoal qual que é a sua posição atual, o que você faz no dia a dia, e depois nós vamos construindo o passado e o futuro. Perfeito. No momento eu atuo como Research Fellow em dermatologia em Nova York. Eu me formei há mais ou menos 9 meses no Brasil, e assim que eu me formei eu já vim pra cá, pra essa posição. E é isso. Que demais, Nova York, não é? Nova York. Tá gostando de lá? Amando. A cidade e o Fellow? Amando o Fellow, de verdade. Eu passei muito tempo procurando essa posição e muita coisa deu errado no caminho, mas eu tenho certeza que Deus me colocou no lugar certo, com a pessoa certa, né? Quando a gente fala de Research Fellow, quem é seu mentor e a pessoa que tá ali advocating for you é uma das coisas mais importantes. E eu tenho muito orgulho e muita gratidão de onde eu tô. Maravilha. Vamos então começar sobre o Research Fellow em si. Então, muito da audiência já sabe o que é, outros não. Conta pro pessoal o que você faz no dia a dia, entende, subentende-se, pesquisa. Mas dê mais detalhes, assim, que tipo de estudos você conduz? São estudos clínicos, estudos básicos na dermato? Como que é isso de ser uma Research Fellow em dermatologia? Research Fellow é uma posição bem comum aqui, né, pra quem não é tão acostumado, mas é basicamente uma posição onde você vai passar 1 a 2 anos fazendo pesquisa, né, que pode ser em laboratório ou pesquisa clínica. No momento eu trabalho com um dermatologista e a pesquisa é basicamente clínica, eu não vou tanto pra laboratório, a gente não tem laboratório. E aí os focos da minha pesquisa, na verdade, é inteligência artificial, então inovações de inteligência artificial na dermatologia e na educação médica, diria que principalmente, e também métodos de diagnóstico de lesões de pele não invasivos, né? A gente tem algumas ferramentas que nem são tão comuns no Brasil, mas aqui são um pouco mais comuns e, enfim, produzo muita pesquisa também relacionada a isso. Estou produzindo ainda. Que demais, que demais. E você deu a entender aí que tem um super mentor ou mentora. Qual que é a instituição mesmo, você falou? Ele é Private Practice. Tem uma instituição de pesquisa e ensino que é muito relacionada a esses métodos não invasivos. O nome é Need Skin. Mas o meu mentor, ele é professor da Cornell e da Rutgers, no New Jersey. Grandes instituições ali na área de Nova York, New Jersey. Muito bom. E é uma posição remunerada? É uma posição remunerada, Uau! Sim. Um Research Fellow remunerado em dermato. Isso não é fácil de encontrar. True. Conta pra gente aí um pouco como que... O que você fez antes que te colocou nessa posição de ser uma candidata forte para o Research Fellow, número 1, e 2, como de fato você encontrou essa posição específica? Porque são duas coisas diferentes. O pessoal pensa assim, como que eu faço para achar o Research Fellow? Mas muita gente esquece que você tem que se preparar para ser um candidato forte. Você pode achar a vaga perfeita, ter o contato perfeito, mas se o currículo falta, se você não tem as habilidades, você não vai ser um candidato bom para aquela vaga. Vamos começar com
a construção de uma candidata forte para um Research Fellow? Depois você me conta como você achou a vaga. Quais são os pré-requisitos ou as habilidades que você construiu na graduação ou antes que te habilitaram a ser uma forte candidata para essa vaga? Basicamente, quando a gente fala de Research Fellow, é uma posição como qualquer uma outra, né? Se você for para uma residência médica, você precisa ser um médico formado antes, né? E quando a gente fala de Research Fellow, não seria diferente. Você precisa ter uma boa base de pesquisa, Claro. Você precisa ser um pesquisador para ter uma posição de Research Fellow, né? Quem vai te contratar para fazer pesquisa se você não sabe nada de pesquisa? Eu sempre falo isso pro pessoal. Exato. E principalmente eu ainda adiciono vindo de fora, né? Quando a gente vem de fora, a gente acaba concorrendo com pessoas muito bem preparadas e pessoas que estão sempre ali, né? Então a gente vindo de fora, a gente precisa ter um diferencial e a gente precisa trabalhar, infelizmente, ainda mais duro do que as pessoas que vêm daqui. Isso é uma triste realidade para Ainda mais na dermato. Ainda mais na dermato. Tudo que é difícil pro estrangeiro é muito mais difícil na ortopedia, na dermato, na neurocirurgia. Esse é uma boa forma de começar o podcast. Mas gente, eu inclusive comentei no meu Instagram um dia desse que residência nos Estados Unidos é um mundo à parte e residência nos Estados Unidos para especialidades ultra concorridas é outro mundo à parte. Porque realmente você precisa se preparar por anos. E aí, né, voltando à pergunta, basicamente o que eu fiz para conseguir essa vaga foi trabalhar em pesquisa ainda na faculdade, aprender pesquisa de qualidade ainda na faculdade. E o único motivo do meu, né, current PI, então meu Principal Investigator, o médico pesquisador, me contratar para essa posição é que ele viu que eu não estava, né, ali querendo uma vaga, mas eu era alguém bem preparada, eu tinha um background, eu já tinha experiência que me ajudaria na posição, tanto a não ser alguém que vai chegar ali e precisar aprender tudo, mas também alguém que vai chegar ali já sabendo de muita coisa e tem algo a acrescentar. Às vezes as pessoas esquecem isso, que você precisa chegar numa posição como essa, não só sabendo do que está fazendo, mas você precisa acrescentar, né? Perfeito. Não estava nos planos perguntar isso agora, mas já que você deu o gancho, assim, como que você aprendeu essas habilidades de pesquisa ainda na faculdade? Eu sou muito biased, porque de verdade eu falo desse curso, assim, parece que eu sou ele falando, juro. O Meta-Analysis Academy é de verdade o maior responsável por onde eu tô na minha carreira de pesquisadora aqui. E assim, não tem como falar isso de outra forma, de verdade, acreditem no que eu tô falando. Eu fiz esse curso em 2023, quando eu estava começando com o meu perfil de mentoria, né, pro USMLE. E Dr. Anderson me achou, não sei como, eu tinha 1.000 seguidores na época, e aí ele me achou, e, enfim, me apresentou o curso, e eu na verdade, já conhecia, então ele não me apresentou, eu já conhecia, mas enfim, entramos em contato, e eu fiz o curso em 2023, e de verdade, eu ainda estava na faculdade, eu estava no 4º ano da faculdade de medicina, e o curso transformou a minha carreira de uma forma inacreditável. Ainda na faculdade, eu viajei para o Congresso da Academia Americana de Dermatologia, eu acho que eu era a única estudante de medicina brasileira lá na época. Eu apresentei trabalhos, eu publiquei, então assim, ainda como estudante de medicina, e foi por causa disso que assim que eu terminei a faculdade, eu consegui vir pra cá, pra uma posição de Research Fellow remunerada. Perfeito. Thank you. Thank you. Eu sou muito grato em ver o aluno que pega as ferramentas, que o trabalho pesado foi você que fez, né? O Meta-Analysis Academy foi um facilitador, então, de verdade, obrigado, porque você fez bom uso das ferramentas que o curso, a carreira, te propiciou. E não tem nada que me deixa mais feliz do ponto de vista profissional do que ver um aluno arrebentar na carreira e publicar e conseguir o Research Fellow e a residência. A gente está gravando isso aqui, pós-Match Week, a gente teve, eu falei 60 no Instagram, mas agora já são mais de 80, vai aumentando o número, eu vou descobrindo novas pessoas, inclusive a Isadora, ela vai falar sobre isso, deram match, então isso me torna muito, muito feliz e muito obrigado. Então essa é a primeira parte, a parte de você construir um repertório de pesquisa, habilidades, o Meta-Analysis Academy ajudou muito nesse sentido. E como que foi encontrar a vaga em si? Você mencionou que teve algumas frustrações, quais foram, se você se sentir confortável em compartilhar, e aí eventualmente como que você achou essa vaga em Nova York? Perfeito, então, né, voltando um pouco do começo. Estados Unidos, principalmente especialidades super concorridas, networking é algo muito forte. Mas, inclusive, o senhor falar muito sobre isso, eu gosto muito sempre que esse assunto é trazido, né, seja no Instagram do Meta-Analysis Academy ou no seu, que as pessoas têm um entendimento errado sobre networking e sobre como construir networking, né? Networking não é algo que você chega para alguém pedindo alguma coisa.
mas é algo que se constrói, é uma experiência, né? Você faz um estágio, seja observer ou clerk, aí você conhece a pessoa, você primeiro mostra que é alguém de respeito, de valor, e você sempre chega pra pessoa com alguma coisa. Até o ponto, né, de você... Não é errado pedir, mas você não vai pedir pra alguém que você não conhece, que não confia no seu trabalho, que não viu que você é realmente muito bom. Sim. Então, na verdade, foi assim que tudo começou pra mim. Em 2023, assim que eu passei no Step 1, eu vim aqui para os Estados Unidos pra fazer um observership em dermatologia. Foi meu primeiro observership em dermatologia Onde? no Moffitt Cancer Center, que Em é Tampa. em Tampa, é um hospital afiliado à USF, University of South Florida. E aí foi um observer curto, na verdade, porque eu tinha que voltar, né? Minhas aulas iam começar. E aí eu passei 2 semanas lá. Conheci uma dermatologista extraordinária, a AMD também, né? Sempre que a gente encontra alguém nessas áreas que é a AMD, eu acho que as pessoas relate to us, right? Eles, não sei, enfim. Começamos a trabalhar juntas. E aí, em 2023, eu vim para um congresso que, na verdade, é organizado pelo meu atual Principal Investigator aqui, que acontece na Cornell todo ano. E aí eu vim, apresentei 2 trabalhos com ela. Nessa mesma época, eu entrei no Meta-Análise Academy, aprendi a produzir, né, enfim, meta-análise. E aí continuei em contato com ela, né, sempre, enfim, conversando. Algo muito importante também sobre network. Eu tô falando várias coisas aqui, eu vou aproveitar para dar várias dicas. Quando você encontra alguém, por exemplo, um mentor em algum estágio, é muito importante que você mantenha a pessoa sempre na sua vida. Então, sempre que você tem algum momento, por exemplo, passou no Step 1, passou no Step 2 CK, publicou alguma coisa, avise a esse mentor, mostre, traga ele pra sua vida, sabe? Não seja a pessoa que só aparece pra pedir, né? Além de acrescentar, traga aquela pessoa pra sua vida. Isso é um conselho muito chave, eu sempre falo isso pros meus mentorados. Posso fazer um gancho Claro. aqui rapidinho? Eu acabei de gravar um episódio em inglês, vai sair em algum momento também, com o Silomar. O Silomar, ele é médico gaúcho, e aí ele fez um rodízio aqui nos Estados Unidos, e voltou pro Brasil e fez residência lá. E durante a residência, e algum tempo depois, ele discutiu o caso complexo com o médico que ele conheceu no rodízio dele. Por justamente isso que você falou, manter o contato. Exato. Aí. Então isso é muito importante. Pode ser feito através de pesquisa, publicações também, mas com aquela pessoa que você teve um vínculo forte durante o rodízio ou outra experiência, você vai mantendo esse laço. Mantenha ela perto. Mantenha ela perto. E aí, quando eu aprendi meta-análise, eu convidei, né, essa dermatologista, a AMD, para ser a senior author do paper. E aí, em 2024, a gente levou esse trabalho para o AD e continuamos em contato. Então, esse 2024, né, um trabalho juntas no AD, ela me levou para outro evento que era organizado pelo meu Principal Investigator e dessa vez ela já me apresentou como uma candidata a Research Fellow. Falou, Isadora vai se formar ano que vem, né, a gente trabalha em pesquisa junto, a gente fez essa rotation um ano atrás junta, e agora ela tá, né, já ativamente como uma candidata de Research Fellow. Foi no AD isso? Foi no AD, exatamente. American Academy of Dermatology. Isso. E aí, eu comecei a ter um contato mais direto com o meu Principal Investigator, também através de meta-análise, convidei ele para ser senior de alguns papers. Clever. Ficamos, enfim, em contato, e aí em 2025, no começo de 2025, formalizamos a posição, e aí eu comecei em julho de 2025. Que demais. Então, é um belo exemplo de iniciativa, autonomia. Vocês vejam que essas 2 pessoas que a Isadora mencionou, ela convidou essas pessoas para participar dos projetos dela. Exato. Então, eventualmente, o contrário óbvio acontece. Ela está trabalhando em pesquisa com essa pessoa que agora traz um monte de oportunidades de pesquisa para ela. Mas ela que tomou a iniciativa, ela que foi lá e construiu. Isso aí, que demais, hein, Isadora? É o diferencial, porque imagine que vão ter 20 pessoas pedindo uma oportunidade, certo? Principalmente 20 por mês, entendeu? Eu que não sou pesquisador forte igual essa pessoa aí, eu recebo 5 por semana. Eu imagino. Então, Calma, dizer que você não é pesquisador forte. não, desse nível aí não. Tá bom, ok. Mas que demais. Mas é isso, eu acho que você tem que sempre trazer algo e acrescentar, sabe? Sim. É assim que você vai ter... aquela pessoa vai ter um conceito bom de você e aí você se aproxima da forma certa, sabe? Eu acho que é a estratégia. E algo também muito comum das pessoas terem uma crença.
tudo isso nesse processo de residência aqui nos Estados Unidos é uma construção. Então, nada é da noite pro dia. As pessoas tendem a querer resultados da noite pro dia. E não é uma vaga de Research Fellow, uma vaga de residência em uma especialidade concorrida. Não é algo que você vai ter da noite pro dia. É um processo de anos, é dedicação, é você tá indo lá todo dia, às vezes as coisas não dão certo e você tem que continuar procurando. Mas é isso, não esperem resultado da noite pro dia. É um processo. Então, continue fazendo todo dia, e é isso. Esse foco no médio e longo prazo ele é muito importante para a residência nos Estados Unidos. Tem quanto tempo já que você está nessa jornada? 2022. No começo de 2022 eu comecei a estudar para o Step 1. 4 anos já, né? 4 anos. E... Um caminho longo ainda pela frente. Não, mas você tá indo muito, muito bem. Assim, tá tudo certinho, né? As coisas estão caindo, Graças assim, a Deus. você tá preenchendo os checkpoints, assim. Yeah. Muito bom. Vou falar de além da pesquisa. Aliás, antes de mudar do tópico de pesquisa, só para o pessoal ter uma ideia da magnitude que a gente está falando aqui. Quantos papers você tem hoje, mais ou menos, como autora principal ou coautora? Quantos abstracts, sendo que você fez, por exemplo, Meta-Análise Academy há 2 anos, começou a, assim, entrar nesse mundo de pesquisa há mais ou menos 2 anos? 14 publicações? Aham. Wow, that's amazing. That's incredible. E tem umas publicações muito fortes aí. A gente tava falando de uma antes de começar a gravação aqui, que é no Journal of the European Academy of Dermatology. Essa é com a Yasmin, que é outra aluna sensacional, que é lá do Rio de Janeiro. Um grupo de doutoras, de alunas excepcional naquele projeto. Tem a Rafaela da Espanha. Eu lembro mais ou menos as autoras, a Isabelas, a Amanda, só gente boa. Só gente boa. Então, é uma publicação das maiores revistas de dermato do mundo. E esse é outro ponto importante, a qualidade das publicações. Então, vocês vejam, a Isadora tem umas 14 publicações, sendo aluna do Meta-Análise Academy há aproximadamente 2 anos. Vamos fazer só um contraste rápido aqui, para depois ir além desse tema, que é sobre a agilidade para fazer esses projetos de meta-análise, 14 papers em 2 anos, e o que você está fazendo no Research Fellow. Eu estou muito curioso para saber a metodologia. Vocês estão fazendo clinical trials ou cohorts? O que vocês estão... Você mencionou os temas, já IA e isso, mas qual que é a metodologia que vocês fazem lá? Meu main project do Research Fellow, na verdade, não tem nem paciente envolvido, é mais inteligência artificial. Eu sou uma grande apaixonada por educação médica. Desde que eu comecei com a mentoria e tudo mais, eu me apaixonei. Eu amo ser mentora, eu amo ensinar. Então, é uma das minhas grandes paixões. E aí, usando inteligência artificial, a gente está construindo um website, tipo o YouWorld, para educação médica em dermatopatologia. Então, basicamente, integrando várias inteligências artificiais, a gente está criando uma plataforma que tem questões, flashcards, né? No futuro, AI também integrado a isso, de forma gratuita. Então, vai ser uma plataforma para estudantes de medicina, residentes, estudarem dermatopatologia de forma gratuita. Que legal. Então, esse é o main project do meu Research Fellow. A gente está entrando na User Testing Phase próxima semana, na verdade. Curioso, que é bem interessante com a sua linha de ensino também, né? Que é questões e USMLE e tudo mais. Exato, pô, que legal. Foi a minha inspiração, na verdade, foi YouWorld. Nossa, então, você tá bem em casa, hein? Tô bem em casa. E assim, é algo que tem tudo a ver com o que eu amo. E na verdade, né, hoje em dia, você precisa ter muito algo no seu currículo que stand out, né? Sim. Seja uma publicação, seja um projeto, né? Que você realmente tá fazendo a diferença na vida de alguém. E isso é muito importante, né? A gente estava até falando antes. Quantidade é importante, porque, principalmente se a gente tá falando de residências como dermato, neurocirurgia, mas a qualidade dos seus trabalhos, o impacto do que você tá fazendo também é essencial. E quando a gente fala de meta-análise também, né? Sim. É outra forma de gerar um impacto muito grande. Exactly. Então, esse é um dos main projects do meu Research Fellow, mas como eu falei, meu chefe também é muito envolvido com métodos de diagnóstico de lesões de pele não invasivos. Então, ele é acho que uma das únicas 3 pessoas do mundo que tem uma máquina chamada Line Field Optical Coherence Tomography, que é basicamente uma forma de você ver a pele no nível celular sem fazer uma biópsia. E ele também tem o Reflectance Confocal Microscopy, que é uma linha bem parecida. Então, a gente faz muito treatment monitoring. Eu tô fazendo um projeto, o meu segundo main project é basicamente para treatment monitoring com uma dessas máquinas.
A Isadora mencionou uma dessas máquinas aí que é bem dermatology específica, a gente não entende isso. Só porque um dos temas que ela falou, eu lembrei que é um dos papers que ela publicou lá atrás. Então, essa conofocal, como fala? É Line Field Optical Coherence Tomography, mas tem o Reflectance Confocal Microscopy. Isso, porque isso aí você fez o paper. Fez um paper com a Yasmin desse tópico aí. O ponto que eu quero destacar é esse. A Isadora está lá em Pernambuco, né? Você é de Recife, né? Eu sou de Recife. Então, lá de Recife, na faculdade de medicina ainda, fez uma publicação nessa tecnologia avançada, vamos deixar nisso, uma tecnologia avançada em dermato. Aí, fast forward, né? Passam 1 a 2 anos. Exato. Aí ela tá fazendo pesquisa nessa mesma área com um dos líderes mundiais nesse assunto. Mas 2 anos atrás ela tinha publicado nesse assunto. Exato. Lá, esse é o poder da meta-análise. Entendeu? E esse foi um paper, na verdade, que quando a gente tava numa entrevista, né? Que na verdade foi uma entrevista informal, a gente não teve uma entrevista formal, mas numa conversa que legal essa publicação, porque na verdade é um field bem, é um nicho, né? Bem nichado. Muito bom, vamos seguir então, vamos falar de estágio, vamos falar de USMLE, Isadora é mentora de USMLE, mas já anotem aí, a pesquisa é super importante também para você conseguir o Research Fellow, não é só para conseguir a residência. Tem muita gente que faz pesquisa com interesse secundário, de pensando no próximo passo da carreira, na residência, no fellow, tá tudo bem, né? Isso desde que você faça bem feito, só que não vai postar todas as suas fichas no Research Fellow e aplicar para o Research Fellow zerado, né? Sem nenhuma pesquisa, ninguém vai te contratar. Muito bom, vamos falar então aqui dos estágios também, Isadora. Você agora tem 1 ano depois de se formar praticamente, né? Em quais estágios você já fez também, onde você fez, como você conseguiu, vamos mais ou menos nessa mesma linha aí falar dos estágios. Perfeito. Eu fiz alguns estágios durante a faculdade, a maioria deles, na verdade, os meus primeiros não foram nem em dermato, porque na época eu nem sabia ainda se eu ia querer fazer dermato. Então eu cheguei a fazer na UCLA, fiz também no Moffitt, como eu falei. E aí, né, isso tudo observership. A maioria dos meus observerships eu consegui através de networking mesmo, né, então contatos. Mas eu cheguei a fazer um clerkship, que é um dos melhores tipos, né, de estágio, é o estágio hands-on aqui nos Estados Unidos. E aí eu fiz ele durante o último ano da graduação na UIC. E aí foi 100%, né, através de aplicação formal. É muito difícil você conseguir um clerk que não seja uma aplicação formal. Então tinha Step 1, Step 2, muita pesquisa no currículo. E aí acabei conseguindo. Nesse programa que eu fiz da UIC, era um programa para estudantes internacionais, então eu lembro que quando eu cheguei tinha até um onboarding com muita gente em várias outras áreas, e muita gente que tinha aplicado para dermato, mas que não tinha conseguido, e aí acabou, sei lá, internal medicine, alguma coisa assim, sabe? Entendi. Então, peso do currículo. E como que foi a experiência lá? Foi maravilhoso, de verdade. Inclusive, né, gente, eu juro, eu acho que eu sou a pessoa que mais tem uma história de meta-análise correlacionando com alguma coisa, porque eu juro que eu usei isso na minha vida pra construir os contatos mais fortes e pra me manter em contato com todas as pessoas que eu cruzei até agora. Então, basicamente, né, fiz essa rotation lá na UIC, foi meu clerk, eu consegui honors, por sinal, e aí eu, né, claro, eu sempre digo, o básico bem feito, todo mundo vai fazer. Todo mundo vai chegar antes de todo mundo e sair por último, todo mundo vai estudar, mas se você não for além disso, se você não mostrar um interesse para além do básico, como é que você vai se destacar? Porque todo mundo é muito bom. Eu acho que você tem que muito partir do princípio que todo mundo é muito bom, todo mundo é legal, todo mundo é responsável, então você precisa ter algo que stand out, né? E aí, logo no começo do estágio, eu já comecei a construir relações tanto com attendings quanto com residentes. E isso, na verdade, é uma outra dica que eu dou. Quando você tiver em estágios, entre em contato, se conecte, se torne amigo dos residentes, porque na maioria das vezes os attendings são ocupados. Se a gente se acha ocupado, imagine o attending. Ele tem 1 milhão de coisas acontecendo na vida dele. Então, uma boa ponte... Ele tá aqui pra provar, né? Tudo bem. Então, o residente, ele vai atuar justamente como essa ponte entre você, que, né, vai passar um mês ali e vai voltar pra sua cidade, e o attending, que é uma pessoa super ocupada, provavelmente vai demorar 1 semana ali pra ver o seu e-mail. E outra coisa, os residentes, os fellows, eles sentem muito o peso da sua ajuda. Então, se você é um observer, ou um clerk, ou intern, sub-I, mas até mesmo um observer que ajuda, nossa, você faz uma diferença tão grande na vida de um residente, coitado. Então, isso torna o seu valor muito grande para essa pessoa. E aí alguém para te ajudar no futuro. E até com pesquisa, né? Porque a maioria deles também é interessado em pesquisa. Total. E também quer, né, dar um match num fellow que é concorrido. Então você vai justamente ser essa pessoa
again, que não tá só aparecendo ali pra pedir, mas você vai estar oferecendo alguma coisa pra essa pessoa. E aí eu consegui construir relações muito fortes dentro da UIC, né? Tanto com attendees quanto com os residentes, né? Fiquei muito amiga de um residente e a gente começou a trabalhar muito em pesquisa junto. Fui para o Congresso da Academia Europeia, né? A gente levou um trabalho para o Congresso da Academia Europeia. Vou para o Congresso da Academia Americana agora, próxima semana, com um trabalho, 2 trabalhos enviados para publicação, tudo meta-análise. E além de ser algo incrível, né, pro currículo, porque, como eu falei, você precisa de publicação, é algo que vai lhe fazer transformar, na verdade, uma experiência de 4 semanas em uma experiência de 1 ano, 2 anos, e aí quando chegar a hora de você aplicar, no meu caso, quando chegar a hora de eu aplicar, eu sei que eu vou ter uma carta de recomendação com muito mais peso, que vai dizer muito mais de mim, que eu sou boa em 4 semanas, por exemplo, mas vai dizer que eu sou boa em 4 semanas, mas que eu tenho um começo, meio e fim. Que demais. Que demais. Olha, essa história que a Isadora acabou de contar, eu escuto ela repetidamente dos melhores alunos, assim, que aplicam mesmo que a gente ensina no Meta-Análise Academy. Isadora, só se você me permitir, porque Claro. Você me deu um gancho perfeito. Essa semana eu descobri a história de uma aluna também, chama Beatriz. A Beatriz é de Fortaleza, Nordeste também, de Fortaleza. Ela deu match em radiologia, que é super difícil, sem o Research Fellow, mas ela fez isso que a Isadora fez. Ela foi pro rodízio no Johns Hopkins, sabendo que ia ter a oportunidade de conhecer radiologistas no Johns Hopkins, ela desenvolveu ideias de meta-análise antes. Ela chegou lá e convidou as pessoas que ela conheceu para participarem dos projetos dela. Ela volta pro Brasil, volta para Fortaleza, e aí continua publicando com essas mesmas pessoas por 1 ano. Resultado, ela deu match em radiologia com carta de recomendação das pessoas que ela convidou para a meta-análise dela. Então, eu sei que a Isadora é uma grande amiga, parceira, então ela fica puxando sardinha pro lado da meta-análise. Não é, eu juro. Mas é que isso realmente coração. transforma as vidas das pessoas. E eu prometo que eu não falo mais meta-análise nesse podcast. Mas, é só para vocês entenderem o nível que ela chegou, a Isadora agora ela é professora também de meta-análise em nada menos do que Harvard, entendeu? A gente não vai falar sobre isso aqui, mas ela é professora de meta-análise em um curso em Harvard. Ela é teaching assistant lá. Então, eu tinha perguntado sobre os estágios. Foi ela que puxou a meta-análise, não foi eu não, tá? Não é de propósito, é sem querer, eu juro. É de verdade. Mas fala agora como se destacar no estágio sem falar a palavra meta-análise. Impossível. Não, mas é isso que eu falei, né? Você precisa chegar mais cedo, sair mais tarde. Você precisa ser uma pessoa Proativo. legal, proativo. E ser uma pessoa genuinamente legal com as outras pessoas. E não só com pessoas que você tem interesse, sabe? Isso também é muito importante, as pessoas reconhecem isso. Seja uma pessoa genuinamente legal com todo mundo, sabe? Seja uma pessoa que, ao final do seu rodízio, você vai ser lembrada porque você era gentil. Não só ser lembrado, as pessoas vão sentir falta de você. Exato. Perfeito. Aí eu vi isso da Sara a primeira vez. Eu falei, vou copiar isso. A Sara, que é anestesista, é uma grande amiga também. Falou assim, ó, você quer ser a pessoa que quando você vai embora, principalmente o residente e o fellow. Exato. Eles lembram, era tão bom quando a Isadora estava aqui com a gente. Exato. Então, proativo, né? Fazer mais do que lhe pedem, tá sempre on top of it. Então, estudar tudo que você vê. Então, assim, eu diria, essa parte eu acho que é muito básico, né? Eu acho que hoje em dia tem muita gente falando sobre isso. E é isso, você só precisa ser o melhor aluno possível. E isso significa estudar, chegar cedo. By the way, isso é a mesma coisa para você se destacar no internato, na residência, no Brasil, nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Exato. Bom, então você fez esses estágios, conseguiu boas cartas de recomendação, manteve contato, você já falou sobre isso. Vamos falar sobre o USMLE, você que é mentora do USMLE, e você compartilha algumas recomendações, algumas dicas aí com o pessoal. E, aliás, já deixa o seu @, aí no Instagram pro pessoal te seguir. Made in the USA. Made in the USA. Sigam a Isadora, ela tá sempre compartilhando dicas extremamente valiosas lá. Fala um pouquinho, por favor, sobre o preparo, assim, pro USMLE, pro Step 1, a importância do Step 2, que agora que o Step 1 é Pass-Fail. Conta a sua visão aí, geral. Eu sei que você poderia falar 2 horas sobre isso, mas só de forma resumida. Então, eu acho que o USMLE hoje em dia é muito comum que as pessoas entrem nesse processo, né, querendo residência nos Estados Unidos. E aí elas ficam meio que overwhelmed, né, porque tem estágio que tem que fazer e tem USMLE que tem que fazer. Mas é muito importante que você entenda, né, que o começo é o Step 1. Então, eu diria que ótimo, se você acabou de descobrir o processo de residência nos Estados Unidos, né, através dos podcasts, às vezes, ou enfim, recentemente, e você tomou essa decisão de vir para os Estados Unidos,
comece pelo Step 1, sabe? Abaixe a cabeça e foque em fazer o Step 1. Porque, com certeza, é o maior desafio que você vai encarar nessa jornada, seja durante a faculdade, seja, né, trabalhando. Então, foque em fazer o Step 1, né? Só puxando para a mentoria, existem materiais que você deve usar. Então, vamos dizer que você nunca ouviu falar no Step 1 e está ouvindo esse podcast. E o World Yankee, questão e flashcard. Siga com isso e você vai dar certo. E aí, né, como o Dr. Henderson falou, o Step 1, ele não tem mais nota, então é pass or fail. Então você tem que estudar até uma nota ok pra passar. Mas o Step 2 tem nota e é muito importante, né? Basicamente, alguns programas usam até de filtro isso, infelizmente. Então você tem que estudar e se dedicar para tirar a maior nota que você puder, com certeza. O Step 2 é um dos pontos na aplicação onde é quantitativo. Então os programas usam isso como filtro e também para selecionar os seus residentes. Pensa... não precisa nem a gente ir na Dermato, que é ultra competitivo, mas pensa um programa bom de internal medicine, igual um lugar que eu tenho muita experiência no Jackson Memorial University of Miami. Eu fiz a minha residência lá. São 12 vagas para IMGs no Harrington Program. Eles recebem seguro assim, mais de 2.000 aplicações. Talvez 1.500, eu não sei exatamente o número, tem muito tempo que eu saí. Mas são milhares de aplicações para 12 vagas. Então tem que haver um filtro objetivo, ninguém vai olhar todos os detalhes de toda a aplicação. E aí os parâmetros quantitativos são muito importantes. O Step 1 todo mundo vai passar. 80% a 90% passa de primeira. Embora a taxa de passe tenha diminuído um pouquinho, ela ainda é alta. Cartas de recomendação boas todo mundo vai ter. Algumas vão chamar um pouquinho mais de atenção que outras, mas é difícil diferenciar. Estágio todo mundo tem. Então, eu costumo falar que onde você tem a oportunidade de se destacar positivamente, não só evitar a cilada de tropeçar, mas também se destacar positivamente, é no Step 2, ter uma nota boa e ter destaque em publicações. E aí, quando a gente fala de especialidades ultra competitivas, a Isadora é expert nesse assunto, aí você tem que fazer tudo muito mais. A nota do Step 2, muito mais. As publicações, muito mais. O Research Fellow, os Networking, muito mais. E ainda assim, não existe nenhuma garantia no processo. Essa é a dura verdade do processo. Verdade. Mas muito bom. Então a gente falou sobre steps, falamos sobre pesquisa, falamos sobre os estágios, não é mesmo? E agora fala especificamente sobre a Dermato. E você conseguiu já uma vaga para um Prelim Year, você deu match, então parabéns mais uma vez. Conta pra gente o que é esse Prelim Year, como que ele se encaixa no plano maior de ser dermatologista nos Estados Unidos. Perfeito. Então, aqui nos Estados Unidos, dermatologia é uma advanced position. Isso quer dizer, basicamente, que você precisa ter um ano antes em internal medicine, né, clínica médica, cirurgia, pediatria ou um transitional year que engloba basicamente tudo. Você roda em family medicine, em GO, enfim, várias áreas. E aí, isso é um pré-requisito para fazer dermato. O que acontece é que você pode aplicar para essas duas vagas juntas, então você aplica para esse primeiro ano da residência, que é o intern year, e para dermato no mesmo ciclo. São aplicações diferentes, então você vai usar cartas de recomendações diferentes, personal statement diferentes, mas aí você aplica no mesmo ciclo, né? Faz um ano primeiro desse Prelim Year, depois vai para dermato. Exato. E aí esse é um caminho muito comum pela muita gente, né? Principalmente os estudantes de medicina americanos e quem se formou aqui, porque o caminho deles é um pouco mais linear do que o nosso, que vem de fora. E aí, quando eu vim aqui para os Estados Unidos em julho do ano passado, para começar a minha posição, eu conversei muito com o meu PI, né, com o meu mentor, sobre qual seria a melhor estratégia. Então, eu falei para ele meus objetivos de carreira, né, o que era prioridade para mim no meu futuro match, né, sonhado match. E aí, a gente tomou a decisão de aplicar para o Preliminary Year esse ano, para basicamente já tirar isso da minha frente, né, já que é um pré-requisito, e também para no futuro, existem algumas posições aqui nos Estados Unidos de Research Fellow que você precisa do intern year para ter. Sério? Então, são posições um pouco mais advanced. Isso é muito comum na dermato. Eu sei muito pouco das outras áreas, mas de dermato eu sei que isso é uma realidade. E aí, muita gente que ainda não tá onde quer tá na aplicação faz isso. Faz o Preliminary Year, faz essa vaga que pede, né, que você tenha esse intern year, para depois, né, ser um candidato mais forte e aplicar. Então, né, pensando em várias coisas, a gente decidiu que eu aplicaria em 2025, para começar agora em julho de 2026, e aí, né, descobri que eu dei match, então esse ano eu vou começar uma vaga no Jersey Shore Medical Center, que é um hospital afiliado a Hackensack, é um programa de New Jersey. E aí, é um programa que, graças a Deus, é muito perto da clínica do meu PI, então a gente, né, com certeza vai continuar sempre que eu tiver um tempinho livre, que não vai ser
de forma comum, porque intern year é super difícil, mas sempre que eu tiver um tempinho, né, enfim, um dia livre, eu vou correr e continuar fazendo minhas pesquisas, porque justamente meu objetivo é me tornar a candidata mais forte que eu puder antes de aplicar. By the way, isso de tocar de forma concomitante o R1 e a pesquisa vai ser muito comum para quem quer, por exemplo, fazer cardio, gastro, rim-onc, que é residente de clínica médica e você tem que estar publicando na área da subespecialidade. Então, é um desafio, mas é totalmente possível. A Isadora vai continuar fazendo pesquisa de alto impacto, de alta qualidade, continuar inclusive no Research Fellow, sim? Não é oficialmente, não oficialmente, mas ela vai continuar trabalhando com o mesmo grupo. Exato. No mesmo grupo e vai fazer a residência, vai fazer o R1. E aí, parece que, pelo que você falou, que geograficamente também facilita, exato. né? Porque é bem 25 perto. minutos o hospital. Perfeito. Bora pra cima, vamos fazer. Muito bom. Dá uma visão geral, assim, pro pessoal sobre o nível de dificuldade que é a dermatologia nos Estados Unidos. Gente, não sei nem por onde começar. Eu gosto, na verdade eu sei por onde começar, né? Como o Dr. Hanessa falou, eu tenho uma mentoria para o USMLE. E aí todo mentorado que chega pra mim com o sonho de ir para uma especialidade super concorrida, neurocirurgia, ortopedia, dermato, cirurgia plástica, eu sempre dou um passo para trás e faço a seguinte pergunta: o quanto você está disposto a se dedicar para o seu sonho? E se dedicar vai muito além de dedicação mental, mas a dedicação física, psicológica, da sua vida, às vezes até financeira. Tempo. E essas residências super concorridas aqui nos Estados Unidos é um processo de anos. Você vai precisar abdicar de anos com salário de attending, às vezes, ou de anos até com salário, né, bom, um salário decente para você sobreviver. Então, assim, de verdade, eu não consigo enfatizar o quanto é uma dedicação integral da sua vida, sabe? De ficar longe de família, amigos, e mentalmente, psicologicamente. Mas não é impossível, sabe? A gente tem, inclusive de brasileiros, histórias de brasileiros em todas as especialidades, eu acho, das mais concorridas. Mas o que todos eles têm em comum é que todos eles se dedicaram de forma, assim, intensa, e passaram anos, e não foi algo que eles decidiram e um ano depois deu certo, sabe? Eu acho que essa é a grande diferença de especialidades super concorridas e, por exemplo, internal medicine, especialidades IMG friendly, né, que é o que a gente chama. Nas especialidades IMG friendly, se você decidiu hoje que quer fazer, né, residência aqui nos Estados Unidos, com 2 anos de estrategicamente uma preparação, né, Step 1, Step 2, pesquisa, estágios, você consegue um match muito bom. Isso é fato. E até mesmo especialidades moderadamente difíceis, a gente teve nesse ciclo aqui anestésio, radiologia, sim, pessoas com esse exato timeline, 2 anos. Exato. A meta-análise ajuda, as conexões, tudo isso que a Isadora falou aqui. Exato. Mas eu diria que para especialidades ultra mega concorridas, é complicado. É um caminho longo e não é linear na maioria das vezes. Você vai, enfim, dar vários desvios de rota, mas é possível, né? Basta você entender e ter muita consciência do quanto você está disposto mesmo a dedicar e abdicar por esse sonho. Essa é uma boa pergunta, né? Assim, não é que é impossível, mas o quanto você está disposto a entregar por esse sonho, né? Exato. E você acha que você, na sua experiência como mentor, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu quero ouvir a sua sem nenhum viés. Você acha que as pessoas superestimam, quando você fala isso, e depois acompanha elas por alguns anos, as pessoas superestimam a dificuldade ou subestimam a dificuldade? Ou não, elas... Eu acho que depende de quem a gente tá falando. Eu acho que hoje em dia o USMLE tá muito popularizado no Brasil. Então, quando eu comecei a estudar ainda não era assim em 2022. Então, de 2002 pra cá Imagina em 2012, quando eu fiz. Meu Deus. Não, mas aí eu não consigo nem imaginar. Não consigo nem imaginar. Era um mundo à parte. Então, mas eu acho que assim, dos 5 anos pra cá, teve um boom que agora muita gente quer vir pra cá. E eu acho que uma das, infelizmente, né, algum dos... não é prejuízos, mas assim, muita gente acaba entrando nesse processo sem ter a dimensão do que realmente é, sabe? Ainda mais para especialidades ultra concorridas. Eu acho que muita gente acaba entrando sem realmente entender que é muito complicado. E eu diria ainda mais, em especialidades como essas que a gente tá falando, imaginem que cada programa tem, em dermatologia, mais ou menos, cada programa tem 4 vagas. Então, eu, inclusive, né, nesse ano de Research Fellow, estava conversando com um Program Director de dermatologia e ele me falou algo que ficou marcado na minha cabeça, que foi:
Imagina que a gente tem 4 vagas. Você acha que a gente vai chamar alguém que a gente não conhece? Então, esse é o poder do networking, sabe? Se você não for inserido de alguma forma, aí existem várias formas de se inserir, estágios, pesquisa, mas se você não tiver as conexões, se o programa tem 4 vagas, podem ter certeza, eles não vão chamar alguém que eles não conhecem, que não foi indicado por alguém que eles têm muita confiança, porque é um programa tão pequeno, né? Então... Ninguém vai apostar, né? Quem não conhece. Isso é um fato. Eu também concordo com a Isadora, não subestime a dificuldade para quem está querendo fazer uma residência tão competitiva como essa que a gente mencionou. Não subestime a dificuldade, mas também é possível. A Isadora, é possível. Eu tenho confiança total que ela vai conseguir essa vaga de dermatologia dela daqui a alguns anos. Ela está trabalhando muito para isso, vocês veem, já há vários anos. E está fazendo tudo certinho, as coisas vão evoluindo, Deus ajuda, abre as portas e você caminha, você se esforça. Então, é possível, mas é uma montanha alta para subir. Só avisando isso aí. Isso. E aí eu também quero aproveitar para quem não está pensando em especialidade tão competitiva, mas seja internal medicine ou as mais difíceis como rádio e anestésio que eu mencionei, faça igual a Isadora, você usa essas mesmas ferramentas, porque é aquela história, né? Como é que é? Shoot for the moon, atire na lua, mesmo se você errar, você acerta as estrelas, né? Adoro. Então é mais ou menos isso. Eu tenho visto um fenômeno aí com a popularização do USMLE, as pessoas tentando assim, qual que é o bare minimum que eu posso fazer? Dá pra dar match em internal medicine sem pesquisa? Dá pra dar match em pediatria sem pesquisa? Por favor, não tenha esse mindset. Exatamente, o mindset tá errado, né? Parece papo de coach, mas é verdade, a sua mentalidade tem que mudar isso aí, você tem que pensar assim, não, eu vou fazer tudo que precisa pra dermato, e aí você vai conseguir a pediatria, sei lá, em Harvard ou num lugar muito bom. Então você vai mirar no mais alto que você pode fazer, não tentar fazer compromises. Claro que se já tem 7 anos que eu formei, se é uma coisa imutável, você vai fazer o que você pode no resto. Mas o que tá no seu controle ainda fazer, step 2, passar no step 1, step 2 alto, aprender pesquisa, conexões, tem que arregaçar as mangas e ir lá pra cima e fazer. Sim. Tem jeito. Muito bom. Isadora, aproveitando aí a sua condição de mentor, mais uma vez, eu quero pick your brains, né, como falam os americanos, né, nesse sentido. Quais são os erros mais comuns, além desse de negligenciar a parte de pesquisa, quais são os erros mais comuns que o pessoal comete na jornada? Acho que pesquisa seria um grande deles. Acho que misconception que as pessoas têm também em relação a estágios, por exemplo, não, se eu não fiz clerkship, que é o tipo de estágio assim, né, mais hands-on, eu não vou conseguir aplicar, ou minha aplicação está perdida. E, na verdade, isso não é verdade, sabe, gente? Isso é algo, inclusive, muito importante. As pessoas têm realmente, preconceito de que clerkship é o único estágio bom e que é o único estágio que vai lhe dar uma carta de recomendação forte, mas isso não é verdade. Você consegue se destacar e ter cartas muito fortes de observership também. E, no final, o mais importante de qualquer estágio não é se ele é clerk ou se ele é observer, é a carta que você vai conseguir dele. Então, eu diria que esse é um grande deles. Outro também, né, que, na verdade, é erro que muita gente comete. Então, se você ainda está começando agora o processo e você conseguir não cometer esse erro, passar 1 ano e meio, 2 anos para conseguir fazer o Step 1, sabe? E eu vejo isso na prática, né? Eu sou mentora de USMLE e eu vejo a diferença de alguém que começa e ela, assim, só para quando chega lá. Ela tem os menores desvios de rota possível, como a chance de chegar aumenta, e quanto mais você desvia de rota, para e não estuda, e para de estudar, e para uma semana, mais difícil, mais longe se torna a linha de chegada, sabe? Então eu diria que é isso, se você começou hoje a estudar para o USMLE, encare isso como uma maratona, e não pare até chegar lá, porque de verdade, né, nesse processo, até o intern year, eu diria, o Step 1 é o maior dragão que você vai enfrentar, então tire isso da sua frente o mais rápido possível. Perfeito, 100% de acordo, faz o Step 1, e aí eu adiciono nessa lista aí também aumentar começar as publicações cedo. Sim. Porque você aumenta o seu delta T, o seu tempo. Outro erro que eu vejo o pessoal cometer vou resolver todo o resto, faz o problema oposto que a Isadora falou, que faz os steps, aí faz o step 1, aí estuda pro step 2, aí faz os estágios, aí faltam 3 meses para aplicar e percebe que tem um gap gigantesco ali na aplicação e tenta resolver. Com meta-análise até dá para você fazer alguma coisa, mas você perde
o maior benefício, que é ir melhorando ao longo do tempo. A Isadora tem essas 14 publicações que ela mencionou, mas os resultados não foram lineares, né? Ela, primeiro é mais difícil, aí você, é igual você vai aprender a andar, você vai melhorando, aí agora você está correndo, agora você está publicando vários papers de melhor qualidade. Então não deixa também a pesquisa para ser a última coisa. Faz ali no começo, junto com o estudo do Step 1, ou faz o Step 1 e já emenda a pesquisa primeiro, não espera faltar 3 meses não para você aplicar não. Boa. Excelente. Isadora, eu gosto de perguntar também pro pessoal que vem aqui, quando você não está publicando meta-análise, né, fazendo pesquisas, mentorando, sendo mentora de outras pessoas, o que você gosta de fazer no seu free time, né, nos seus hobbies e lazer? Eu gosto muito de fazer yoga. E, né, eu tô morando em Nova York agora, então Nova York é uma atração 24/7. Então eu gosto muito de passear, eu gosto muito de explorar lugares pra estudar. Acaba sendo relacionado, mas, enfim, né, gente, é muito desgastante esse processo. Então, eu acho que isso é muito importante também, ter em mente que você vai precisar trabalhar muito duro. E você vai precisar trabalhar finais de semana. Mas você não precisa parar de viver. Por exemplo, final de semana eu vou estudar na biblioteca, eu vou estudar em algum café, né? Então é isso, eu acho que yoga e passear. E conhecer restaurantes novos. Chique demais. Se você não se importa em compartilhar, fala um pouquinho sobre custo de vida, né? Você falou que é remunerado, se você se sentir confortável, claro. Qual que é a faixa de remuneração de um Research Fellow? Custo de vida em Nova York, o pessoal sabe que é mais elevado, mas quanto que é exatamente? Dá uma visão geral sobre isso aí. Então, eu acho que acaba variando muito, né? Porque Research Fellow não é uma vaga que existe um valor mínimo. Padrão, né? Exato. Então, eu ganho $1.000 por mês, certo? E, né, é muito pouco quando a gente fala de Nova York, né? O custo de vida de Nova York é muito caro, gente. Muito, muito, muito caro. Qualquer lugar, né, que você esteja ali em Manhattan, que é onde a maioria das pessoas mora por praticidade mesmo, né? Perto dos hospitais e tudo mais, é muito, muito, muito caro. Eu tenho a única... Na verdade, eu só moro lá hoje em dia, não é nem por causa do que eu ganho no Research Fellow, e na verdade isso é até importante ser trazido. Se você acabar conseguindo um Research Fellow em uma cidade, né, como Nova York, é muito difícil que você vá conseguir se manter só com o dinheiro do Research Fellow, isso aí é fato. Eu tenho, né, minha mentoria, né, então eu tenho a mentoria Made in the USA, isso acaba me ajudando muito, eu tenho outras fontes de renda também, mas é basicamente isso, né? E é até onde a gente traz um pouco do que eu falei antes, do o que você tá disposto a se dedicar pro seu sonho. Porque para residências super concorridas, né, tem gente que passa 1, 2, às vezes até 3 anos no Research Fellow, recebendo às vezes nada até. Que é muito comum você fazer um Research Fellow e não receber nada. Tem algumas posições que não são pagas. O pessoal da cirurgia, infelizmente, passa muito por isso. Porque dermato também. Nas especialidades mais competitivas, sem dúvida nenhuma. Mas também existem Research Fellows, só pra vocês saberem, remunerados com faixa salarial que dá pra você se manter. Talvez não em Nova York, mas... Nova York é complicado, mas é o extremo, né? Não, tem muitos alunos até alunos do Meta Academy que fizeram Research Fellow em Michigan, em Minnesota, em Boston, com, enfim, remuneração de 4, 5 mil dólares por mês, que dá pra você se manter, que é a mesma, mais ou menos, de um residente. Esse seria o preço cheio, o salário cheio de um Research Fellow, mas como a Isadora falou, tem tudo quanto é tipo de in-between, desde o não pago até com salários menores, como esse que a Isadora mencionou. Isso. Muito bom. Excelente. Isadora, parabéns pela sua trajetória. Gostaria que tivesse mais tempo para ficar contando essa história aqui. As pessoas podem te acompanhar no canal @MadInTheUSA. E parabéns pela trajetória que você construiu até aqui e para o que vem pela frente. Então, vamos só terminar nesse ponto assim. Você agora vai fazer o seu Prelim Year, vai arrebentar lá, e aí nos próximos desse ano ou no ano futuro deve aplicar para dermatologia. Isso. É isso, a gente tá todo mundo na torcida aqui escutando você, vamos celebrar muito. Eu falei pra você antes de ligar a câmera aqui que eu tô sonhando com esse dia do Submatch em Dermatology, tenho certeza que você também. Eu também. Muito. Muito bom. Então, essa é a história de Isadora Lapenda. Um conselho final para essa turma aí que está começando agora. Você já deu alguns cilados para evitar, mas algum conselho geral, né? Seja de persistência, de resiliência, de motivação, o que você quer deixar para a turma mais jovem aí que tá nessa jornada também, nessa luta também? Eu diria que um dos melhores conselhos que inclusive eu levo para minha vida hoje, que na verdade é até difícil de fazer, mas quanto mais consciência você tem, melhor. Use pessoas, né, que você olha e admira como inspiração e não como comparação.
é muito comum nesse processo a gente olhar para pessoas que já chegaram lá e, né, muitas vezes a gente se deixa levar e fica se comparando e, ai meu Deus, mas eu não tô lá ainda. Então, isso é um dos piores mindsets que você pode ter e, na verdade, não vai lhe ajudar em nada. Então, tente o máximo que você conseguir ter essa consciência de realmente usar pessoas como inspiração e entender que a sua história é sua e que, na verdade, muitas vezes ela não é linear, sabe? Mas o que depende de você é entregar tudo o que você pode e trabalhar e dar duro. E se você continuar fazendo isso todo dia, sempre dando seu melhor, a chance de você chegar lá é muito alta. Eu gostei desse conselho, né? Eu fiz uma live essa semana com uma colega também que deu match em Internal Medicine em Miami, a Luma, ela falou a mesma coisa. Teve uma jornada bem difícil, ela falou assim pra cuidar dos coaciladas de comparação. Esse é uma boa, esse é um bom conselho. Cada um tem sua própria trajetória, pra muita gente não é linear, tem tropeços no caminho, e levanta a cabeça e vamos continuar caminhando, a recompensa vem, não desanima. Inclusive o pessoal que não deu match, viu? Eu tenho muitos alunos que, nesse ciclo aqui dos nossos 70, 80 alunos que deram match, 3 não tinham dado match no ciclo anterior e um deu match na Mayo Clinic em Rochester para Internal Medicine, não tinha dado match no ano anterior. Uau. O Edu, ele fez várias publicações, usou as publicações para se conectar com o pessoal da Mayo Clinic. Então não desanima, persista. Isadora, muito obrigado, parabéns Obrigada mais uma vez, boa sorte no R1, Deus te abençoe e você vai continuar trilhando uma carreira de sucesso. E eu termino aqui, pessoal, esse MetaCast, também convidando você a seguir Made in the USA, segue também o Meta-Análise Academy nas outras redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, confira os outros vídeos do Meta-Análise Academy, do MetaCast, carreiras de sucesso como essa da Isadora, cada uma com um ângulo diferente. E também convido você para entrar na nossa lista de espera. A Isadora, como ela mencionou, ela é um Superstar Alum, ex-aluna do Meta-Análise Academy. E eu convido você também para entrar nessa jornada transformadora na sua carreira. Isadora, muito obrigado pela participação. Obrigada Sucesso, a você, viu? muito obrigada. Prazer estar aqui.